Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Em nome da casa, eu saúdo a todos aqui presentes e também os nossos amigos que nos acompanham sempre pelas redes sociais. Nós iniciaremos agora a nossa reunião pública e, para tanto, nós precisamos nos harmonizar, estarmos bem, para aproveitarmos ao máximo tudo o que será nos oferecido aqui hoje. Então eu convido a todos a fazer uma prece. A prece nos conecta mais rapidamente à espiritualidade maior, aos mentores que já estão aqui desde muito tempo para nos receber de uma forma muito carinhosa, com acolhimento, assim como todos os trabalhadores da casa. Então vamos nos aquietando, tranquilizando os nossos pensamentos, através de uma respiração profunda, vamos acalmando nossos corações e vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso mestre e amigo, nos conectando à espiritualidade superior. E vamos juntos agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em seu nome, em busca do aprendizado que o nosso Mestre Jesus nos deixou através do seu Evangelho. Pedimos, Pai, Criador, Senhor da vida, que nos ampare neste momento de estudos, de reflexões, que possamos todos estarmos receptíveis, com os nossos corações abertos a tanto que essa doutrina consoladora tem a nos oferecer. Pedimos à espiritualidade de luz que nos envolva com os fluidos, os bons fluidos neste momento, para que a gente possa aproveitar ao máximo. Pedimos também o amparo, a proteção para a nossa querida palestrante, para que ela seja muito feliz na sua explanação de hoje. Então, confiantes, tranquilos, vamos iniciar a nossa reunião pública. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje será Valorização da Vida, como consolar. Reflexões a respeito do Setembro Amarelo. A pesquisa é livre. E a nossa expositora de hoje é a Roseli. Seja muito feliz, Roseli. Muito obrigado, é com grande alegria, grande prazer que estou aqui hoje, saudando aqueles que estão aqui no salão, saudando aqueles que nos acompanham pela rede social. Já peço antecipadamente perdão se eu tiver que beber uma água, porque estão nos assistindo aí do Brasil todo, e todo o nosso Brasil está passando por esse problema de secura. Então, se eu tiver que beber um pouquinho de água, vocês, por favor, compreendam, né? Porque está difícil aqui essa voz, vocês já percebem, né? Então, pessoal, hoje nós vamos falar do tema valorização da vida. E sempre que eu tenho esse tema para trabalhar, eu não consigo deixar de citar uma leitura que eu fiz há um bom tempo atrás de um livro que se chama Em Busca de Sentido. O autor, o escritor, é Viktor Frankl. Esse livro ele tem um subtítulo, Um Psiquiatra no Campo de Concentração. Então, a história do Viktor ela é muito comum
para muita gente que passou por essa Segunda Guerra, né? Parentes que estiveram no campo de concentração, muitos judeus que estiveram nesses campos, que foram mortos. Então, uma história comum a muitas pessoas, né? Capturados, essas pessoas se tornaram prisioneiros e foram enviados aos diversos campos de concentração. E assim aconteceu com o Victor, que relata toda a sua história enquanto ele esteve lá nesse campo de Auschwitz, que ficava lá no sul da Polônia. A gente sabe pelos filmes, pelos relatos, que as pessoas viviam lá numa situação de muita penúria. Eles saíam para trabalhar na neve, eles não tinham calçado adequado, eles não tinham roupa adequada, e as temperaturas no frio lá eram abaixo dos 20 graus. Quando vinha o calor, elas superavam os 30 graus. Então, realmente, era uma situação muito difícil, seja trabalhando, ou seja na hora do repouso. As altas ou baixas temperaturas dificultavam muito a vida. Fora a alimentação, que era um pedaço de pão e uma sopa rala. Então, também alimentação muito restrita, que não repunha todas as proteínas e vitaminas, carboidratos que eles precisavam para, no dia seguinte, ainda antes do sol nascer, eles já estarem nos campos aí para trabalhar. Todos dormiam juntos, a higiene pessoal não existia praticamente, então os vírus, ali as doenças, eles tinham livre circulação naquele ambiente. O Victor, como nós falamos, ele era um psiquiatra, um neurologista também, mas ele tinha já esse olhar muito perspicaz de ficar observando as pessoas. E ali, no seu dormitório, ele percebia que algumas daquelas pessoas eram mais propensos a sobreviver. Então, eram pessoas que tinham um sentido em suas vidas. Apesar de estarem vivendo numa situação de extrema miséria, elas mantinham um sentido, um objetivo, o que eu vou fazer quando eu chegar lá, né? Então, algo que eles propunham a si mesmos para quando eles saíssem dali, mesmo enquanto eles estivessem ali. Muitos morriam de fome, de sede, de frio, mas muitos também morriam de tristeza, de angústia, de ansiedade. E foi assim que Victor, durante o tempo que ele esteve lá, no campo de concentração de Auschwitz, ele começou a fazer diversas anotações, como um diário mesmo. E ali ele estabelecia para si mesmo o seu sentido, o seu próprio objetivo, fazia planos para o futuro, buscando o quê? Buscando um sentido para a sua vida. E ele conseguiu manter-se o mais saudável que ele poderia, mesmo sabendo que após liberto ele não teria mais uma família, a não ser uma irmã que antes mesmo da guerra conseguiu emigrar lá para a Austrália. Pai, irmão, mãe, esposa grávida, todos foram mortos nos campos de concentração. Então, a compreensão que ele teve naquela convivência sobre a capacidade que o ser humano tem de ser resiliente, quer dizer, de se moldar às circunstâncias, aos acontecimentos da vida, e manter, mesmo assim, a sua saúde física e mental, ele fundou, é o fundador da logoterapia, né, que é muito utilizada até hoje como uma terapia onde o princípio básico do tratamento é motivar as pessoas para que elas encontrem um sentido para as suas vidas, sendo essa, inclusive, a principal força motivadora do ser humano. Então, a gente deve buscar sempre um sentido. Só encontrando esse sentido, nós vamos valorizar a vida. O ensinamento maior que se destaca na leitura desse livro é a sua afirmação categórica e concreta porque é uma história real, é uma história de vida, isso é comprovado. Viktor Frankl existiu e hoje ainda
pode-se ter contato com a viúva dele e tudo mais. Então, quer dizer, é uma história concreta mesmo, porque é uma história que aconteceu. Então, o significado potencial que a vida, em todas as suas condições, mesmo as mais miseráveis, ela tem um sentido. Então, viver é a única opção que nós temos. Mas como viver já é uma escolha de cada um. Então, o Victor, ele escolheu viver com todas as suas forças. Ele, naquele ambiente em que você pensar num futuro era uma utopia, porque a maioria que estava ali estava predestinada a morrer nas câmaras de gás. Mas ele criou, ele fez planos, e disso foi que ele se alimentou até a sua libertação. É normal que nós estejamos sempre esperando que a vida nos dê algo. A gente acha que a gente está aqui só para receber. É uma condição natural nossa ainda, do ser humano, do nosso nível evolutivo. Então, a gente acha que a vida tem que dar muitas coisas para nós, porque é uma troca, né? A gente trabalha, a gente se relaciona e a gente espera que a vida dê algo para nós. Mas a verdade é que é uma grande responsabilidade. Nós recebemos esta dádiva da vida de estarmos aqui numa existência corpórea, numa reencarnação vinda de várias outras reencarnações, nós sabemos disso, trazendo N bagagens, N experiências, e nós temos a responsabilidade de fazermos de cada existência, desta aqui em especial, a melhor de todas. O sentido da reencarnação qual é? É a busca do progresso moral. Nós estamos aqui como espíritos nos relacionando para progredirmos moralmente. Então, a gente é que tem que dar muito para a vida, né? Porque Deus nos deu isso gratuitamente para que a gente possa se desenvolver. Não seria bom se Ele nos desse tudo na mão, se Ele nos desse todas as facilidades, todos os caminhos certeiros para que nós conseguíssemos o que quiséssemos, para que nós chegássemos ao nosso nível evolutivo mais rapidamente, a gente seria robozinho. Então, Deus nos deu o quê? Nos deu a vida e nos deu a liberdade de escolha, que é o nosso livre-arbítrio. Então, é através desse livre-arbítrio que nós vamos construindo, vamos escolhendo caminhos, situações, circunstâncias que vão vindo ao nosso entorno de acordo com aquilo que a gente dá. Então, a todo efeito existe uma causa. Aquilo que nós damos, nós vamos... Toda causa existe um efeito. Aquilo que nós fazemos, nós recebemos uma causa, um efeito disso. Então, é importante a gente entender que o que nós damos para o universo é o que ele vai nos devolver. Então, tem uma frase que diz que a vida não é nada até que façamos dela alguma coisa. Então, é a busca desse sentido que traz este livro, muito bem relatado, muito emocionante, por sinal, que o Victor nos traz e que faz, de uma certa maneira, a gente realmente entender que nós estamos aqui para experimentar e aprender. E que como viver é a nossa escolha. Cada um de nós tem ao nosso entorno uma história, uma energia, pessoas que nós atraímos para a nossa vida, retirando, claro, as questões familiares, que a gente sabe que nós viemos até aqui para nos resgatarmos, a grande maioria, né, das reuniões familiares, num plano de provas e expiações, é ainda para resgate, né? Então, retirando essa parte em que a gente vem para cumprir uma programação reencarnatória, nós estamos aqui para aprender, e tudo o que nós causamos ao outro, nós entregamos ao universo, nós vamos receber da mesma maneira. Então, aqui é possível a gente fazer da nossa vida uma estadia boa, tranquila, serena, de evolução, ou uma vida atormentada, uma vida problemática,
Então, a responsabilidade sobre a vida e sobre a nossa vida é estritamente nossa. Algumas estatísticas mostram que quem tem uma religião, uma fé, vive mais e melhor. Nós, os espíritas, a gente sabe que não estamos sozinhos nesse mundo. Nós somos imortais. O que quer dizer isso? Nós somos criados por Deus, nós tivemos um começo, mas não teremos um fim. Então, as nossas experiências, ainda corpóreas, neste corpo de carne, em várias reencarnações, ela ainda vai acontecer. E conforme nós formos evoluindo, assim será também os nossos corpos, nos nossos planetas, onde nós habitaremos. Tudo evolui. Então, nós sabemos que estamos aqui para evoluir neste planeta. E entendemos que a religiosidade ela é importante para que a gente, intimamente, sabe, aquele no nosso íntimo ali, a gente saiba, a gente tenha certeza de que algo além disto, que os nossos olhos veem, que o nosso cérebro é capaz de captar, comanda este universo. Então, Deus, nosso Pai, nosso Criador, Ele instalou na nossa consciência, no momento em que nos criou, que nós ainda não sabemos como foi, mas no momento em que Ele nos criou, Ele instalou na nossa consciência as suas leis divinas. A lei de progresso, a lei de sociedade, a lei de reprodução, justiça, amor e caridade, são 10 leis no total, para quem tiver interesse de estudar, estão lá, cada uma delas no Livro dos Espíritos. Então, essas leis divinas que ele instalou na nossa consciência, elas são o nosso guia. Este é, sim, a partir da prática dessas leis, um caminho certeiro para a nossa evolução moral. Mas nós pouco acessamos essa consciência. Então, a gente vem para cá com planejamento reencarnatório, dispostos a fazer dessa existência a top, a melhor de todas, eu vou aproveitar tudo para eu evoluir, só que chega aqui, a gente se deixa levar pela materialidade, pelas paixões, pelas sensações, aí tudo isso, as questões espirituais, essas leis que estão na nossa consciência, elas vão sendo deixadas ali um pouco de lado, né? Vão tendo pouca atenção. E aí, quando acontece alguma circunstância difícil em nossa vida, a gente não tem como argumentar conosco mesmo dentro de um pensamento racional e lidarmos com essa situação, não de uma forma desesperada, de uma forma revoltada, ansiosa, mas a certeza de que nós poderemos resolver isso da melhor maneira possível, que tudo o que acontece na nossa vida, ela tem uma utilidade. Nós é que entendemos muitas coisas como ruins, mas elas têm ali um aprendizado nas perdas de entes queridos, nas doenças, nas dificuldades materiais, tudo ali existe um aprendizado. Então, não falta ao mundo uma religião em si, né? Porque a gente tem diversas religiões aí, mas falta a religiosidade, no sentido de que é uma religiosidade que nos liga ao Pai Criador. É essa conexão com o Criador que nos falta e que faz falta para nós. Então, nós somos um ser que tem 3 dimensões, né? Física, mental e a espiritual. E pela doutrina espírita, nós entendemos que a grande maioria da nossa problemática vem do pensamento, que está onde? Está no espírito, que é esse ser imortal. Aqui o corpo, ele é só uma matéria. Ele só abriga os órgãos físicos que vão sentir as sensações do pensamento do espírito. Então, tudo que o espírito pensa, tudo que o espírito passa, os medos, as angústias, os desejos, as alegrias, tudo isso reflete no corpo físico, reflete na nossa mente, no cérebro e reflete no corpo físico. Então, quando nós estamos enfraquecidos espiritualmente, quando nós nos deixamos levar pelos pensamentos negativos, é esse o momento em que nós somos afetados nessas 3 dimensões, física, mental e espiritual. Então, nós não temos forças espirituais suficientes e não encontramos aquele sentido para a nossa vida. E como é que a gente pode encontrar esse sentido para viver? A gente trouxe
as orientações da logoterapia. Ele propõe que existem 3 maneiras de conseguir isso. A primeira é através do trabalho, é a nossa realização pessoal, a nossa realização profissional, o sucesso material, sim, o sucesso profissional. Depois tem as relações que nós cultivamos, quer dizer, as pessoas que convivem conosco, a nossa família, como nós nos relacionamos com eles, que tipo de vínculos nós cultivamos, os nossos amigos fora da nossa casa, o nosso trabalho, onde a gente convive uma boa parte do tempo também, pode-se até dizer a segunda família, como é que a gente se relaciona, como é que a gente convive, né? E também a atitude diante do sofrimento. Quando vem um sofrimento na nossa vida, bate na porta da nossa casa, como é que nós lidamos com ele? Então, é nessa questão do sofrimento que a gente vai conversar um pouco mais. Será que nós somos capazes de superar o sofrimento? Qual é o significado? São perguntas, palestra é para a gente ir para casa, refletir, pensar. Esse é o aprendizado, né? Então, nós estamos aqui desde já recebendo o nosso tratamento. Então, as reflexões são importantes. Então, qual é o significado que nós damos ao sofrimento? Será que ele é maior que todo o resto? Toda a nossa vida, tudo aquilo que nós temos no nosso dia a dia? Será que é mais forte do que as alegrias? Vale a pena superar o sofrimento e viver? Porque às vezes a gente sofre, desanima, perde o interesse pela vida, não é mesmo? E aí a gente pensa, passou aquele sofrimento, mas e se eu sofrer de novo e de novo? Será que mesmo assim vale a pena, né? Vale a pena valorizar a vida? Vale a pena encontrar um sentido para a vida? Então, hoje, a nossa intenção é que a gente possa construir uma escala, né? Em que, degrau por degrau, ao fim da palestra, a gente possa sair daqui com a certeza de que, seja o que nos aconteça na vida, sempre haverá um sentido para viver, um motivo pelo qual nós devemos valorizar a vida. Vamos a alguns deles. Temos alguém que nos espera depois de um dia de trabalho, ao chegarmos em casa? Será que a gente tem alguém que nos espera, né? Alguém que nós vamos reencontrar? Alguém por quem vale a pena superar a dor, a angústia, o medo? Nós temos alguém que seja alguém para amar, o amor que nos preenche, que nos motiva a ser melhores? Um pet, às vezes a gente fala, eu moro sozinho, eu não tenho família, ou eu sou de outro país, ou moro sozinho aqui. Um pet, um amigo, um vizinho, um porteiro do prédio. Será que a gente tem alguém, né, que a gente vai encontrar quando a gente chegar em casa ou no caminho de casa? Sentimos que já cumprimos todas as tarefas e que nos comprometemos? Será que a gente já cumpriu tudo aquilo? A gente não sabe da nossa programação reencarnatória, mas diante do que acontece na nossa vida, das oportunidades, das situações que nós vivenciamos, dá para a gente ter uma ideia de quais são os nossos compromissos. As nossas imperfeições são um compromisso nosso para melhorá-las. Então, será que a gente já cumpriu? Ou será que a gente já tratou dessas nossas imperfeições? Porque, afinal de contas, a hora que a gente desencarnar, a gente vai para a espiritualidade e vai voltar para cá ou para outro local que seja. Será que a gente está saindo daqui com a sensação de que a gente conseguiu ter um bom aproveitamento? Né? Não que a gente vai sair daqui já, hein? Pelo amor de Deus, vamos todos ainda demorar, mas a gente precisa já ter essa sensação. Porque cada dia é uma conquista, cada dia é uma oportunidade. Será que nós já alcançamos todos os objetivos? Sabe aquela listinha que a gente faz todo começo de ano? Esse ano eu vou fazer a faculdade, eu vou emagrecer, eu vou fazer academia, eu vou sair mais, eu vou viajar mais, eu vou gastar menos. Aquela listinha lá, será que a gente já cumpriu? Estamos no meio do ano, quase, meio não, né? Final de ano já, né? Nós já realizamos os nossos sonhos, porque a gente tem sonho. Mesmo aquela pessoa que perdeu mais o interesse pela vida, ela tem sonhos.
Será que a gente já realizou os nossos sonhos? Tem algo que nós ainda não fizemos e gostaríamos de fazer? Olha aí, tudo é um sentido. E aí, sorriso. Aquele sorriso aberto, bonito, aquele bom dia, bem dado, bem-humorado. Tem uma passagem olha só, mania de palestrante. Tem um vídeo no YouTube que um rapaz, não sei se já devem ter visto, ele senta, ele está de pé lá encostado no metrô e ele está ali olhando o celular dele e ele começa a rir. Ele ri, mas ele ri alto. Aí o pessoal fala, nossa, que esquisito, será que tem algum problema? Está rindo sozinho, rindo de quê? Aí um começa a rir, o outro começa a rir. Dali a pouco, naquele vagão, está todo mundo rindo. É uma experiência que foi feita de verdade, como o riso contagia. Mesmo a gente sem saber o porquê, o riso contagia, a gente acabou todo mundo ali dando gargalhadas com esse rapaz lá no metrô. Então, rir por rir, sabe? Às vezes a gente, né, fica querendo segurar o riso, rir por rir, porque deu vontade, vamos rir, vamos sorrir, vamos ser gentis, né? E a resiliência, né? Essa palavra tão falada hoje em dia. Resiliência, o que que é? Imagina aquela esponja, isso só quem lava a louça sabe, hein? Então, a gente tem aquela esponja que a gente usa para lavar louça. Você pega, joga detergente na coitada, limpa a gordura, limpa lá, tira a crosta da panela, vai lavar o prato. Se enxágua, ela está lá quase do mesmo jeito, né? Não está na mesma qualidade, mas está quase do mesmo jeito. Isso é a resiliência. É aquela condição que o ser humano tem. A gente tem, às vezes, medo de exercitar a resiliência, né? Porque causa um pouco de angústia a gente superar as dificuldades e depois a gente voltar. Mas nós temos essa capacidade, todos nós, de sermos resilientes. É um exercício. Então, como é que nós lidamos com as situações adversas? Será que a gente vai sofrer, se encapsular numa concha ali e não vai sair nunca mais? Então, como é que nós lidamos? É reflexão para todo mundo levar para casa, inclusive eu. Então, o exercício da resiliência é observando e cuidando das emoções que façam com que a nossa inteligência fique embaçada e a gente não consiga tomar uma atitude, a gente não consiga buscar uma solução. Então, a gente não consegue enxergar uma solução para as questões que nos afligem, né? Então, sempre existe uma saída. E aí, a curiosidade, será que a gente é curioso quanto ao futuro, né? O que nós plantamos hoje vai estar lá no futuro. Como é que nós queremos estar daqui a 10, 15 ou 20 anos, né? Então, a gente tem que aproveitar todas essas questões para a gente buscar esse sentido, né, na nossa vida. E a fé, né? Não aquela fé cega, aquela fé irracional, em que a gente acredita em tudo que se fala, não, porque aquela pessoa estuda muito, aquela pessoa representa Deus na Terra, não existe ninguém que represente Deus na Terra. E nós todos estamos aqui, nós somos imperfeitos, falíveis, erramos, nos equivocamos. Então, a fé, ela deve ser desenvolvida pelo próprio estudo. A gente tem que estudar, por isso que o Espiritismo fala, estuda, Livro dos Espíritos, Evangelho, leia e releia. Cada vez que você lê, você vai ter uma compreensão diferente. Então, aquela fé que permite que a gente traga aquela religiosidade, que a gente traga aquela certeza, através dessa fé, que é impossível a gente ter esta existência, esse universo funcionando de forma tão perfeita, se não existir algo superior a nós, que é Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Não há nada nem ninguém mais inteligente do que Deus. Deus é a causa de tudo. Então, isto aqui, se nós formos desmembrando item a item da sua produção, das suas moléculas, nós vamos chegar a um momento que não vai ter uma explicação, a gente só pode chegar a Deus, que é a origem de tudo. Então, a nossa grande missão, né, é com a gente mesmo. Eu também dou uma repetida nisso sempre, porque é importante a gente entender que a missão que a gente tem aqui, a primeira missão, é com a gente, não é com o outro, não é ajudar o outro, não é modificar o outro, é a gente modificar a nós mesmos. Só assim, através do exemplo, é que a gente vai modificar o outro. Então, só para terminar, né, eu ia falar um pouco mais, mas eu dou preferência aqui
para dentro desse nosso tema, que eu procurei tratar de uma forma bem leve, embora a referência seja o Setembro Amarelo, eu trouxe um poema do Braulio Bessa, que eu gosto muito, né? E olha só, o nome do poema é Nas Coisas Simples da Vida que Nos Dão Forças para Viver. Sabe, a gente está precisando da importância, de novo, a gente fez isso na pandemia, a importância ao pôr do sol, ao sol na varanda, ao passarinho cantando, a música, né? E a gente deixou isso de lado de novo. Então, para a gente valorizar a vida, eu entendi, assim, nesse estudo, né, que nós fizemos, claro, sempre com auxílio da espiritualidade, que são nas coisas simples que a gente vai encontrar a força para viver. Então, vamos lá? Eu não sou declamadora, né? Vamos tentar aqui trazer esse poema do Braulio, assim, que eu adoro. Então, vamos lá, olha. Aquela música brega que toca no coração, aquela preocupação da mãe que nunca sossega, o namorado que não desgruda de você, livros que a gente lê, chegadas e despedidas. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. Dormir ouvindo a canção da chuva que cai no telhado, um beijinho na orelha, caminhar de pé no chão, passar manteiga no pão bem quentinho, um cafezinho para beber, a família reunida. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. Sentir aquele cheirinho da comida quase pronta, pagar uma velha conta, dançar no quarto sozinho, cantar feito um passarinho, ensinar e aprender, nadar, pedalar, correr por uma rua florida. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. O abraço de um irmão, o cheiro da sua avó, ficar um pouquinho no sol, carona num caminhão, rodinhas de violão e até nada para fazer, amigos para acolher e roupas bem coloridas. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. Uma carta escrita à mão, achar dinheiro no bolso, isso é bom, hein? Cochilo depois do almoço, também maravilha. Curtir um feriadão, ter bicho de estimação. Ser grato e compreender que um dia nós vamos morrer. E sentir na despedida que as coisas simples da vida nos dão forças para viver. Então, vamos ter esse olhar, gente, né? Gente, que isso, obrigada. Eu adoro trazer uma poesia, porque eu acho que fecha o tema, assim, de uma forma muito profunda, né? Se a gente for prestar atenção aqui, são as coisas simples da vida e quanto disso a gente deixa passar. Quantas vezes que a gente desanima da vida, de viver, e a gente deixou de olhar um passarinho na janela, a gente deixou de sentir aquele cheirinho da comida gostosa, aquele bolinho de chuva que a avó fazia. Então, são coisas que a gente já viveu, e muitas que a gente vai viver, muitas alegrias ainda. Então, a gente tem tudo isso, que são simples coisas da vida, para a gente valorizar a nossa vida. Tá bom? Muito obrigada, viu? Bom, gente, não deu nem para segurar a emoção, né? Porque foi inusitado e feliz esse final da sua explanação, Roseli. Muito bom mesmo. E agora, né, que a Roseli fez essa explanação e terminou de uma forma tão bonita, né? Essas reflexões para um tema tão importante, chegou aquele momentinho que vocês podem interagir aqui com a nossa palestrante, fazendo uma pergunta, fazendo, né, alguma dúvida que possa ter ficado, ou até mesmo uma colocação que alguém queira fazer a respeito do tema de hoje, né? Então, fiquem à vontade, é só erguer a mão que o nosso colaborador levará o microfone até vocês. Boa tarde, Roseli. Boa tarde. Nessa poesia que você leu do Mauro Bessa, é isso? Braulio Bessa. Braulio Bessa, ele falou umas verdades que hoje muita gente, principalmente os jovens, não estão vivendo isso. Agora, quando ele fez essa maravilhosa poesia, será que ele não estaria inspirado com a espiritualidade para fazê-lo? Sempre, né? Todo bem que a gente faz, com toda certeza, independente da gente ser espírita, de ter religião ou não,
A espiritualidade está sempre nos amparando. Quando a gente vai disseminar o bem, vai passar o bem adiante, sempre a gente tem inspiração, com toda certeza, né? Ele é um artista inspirado. Muito bem, ainda temos tempo para mais uma pergunta. Boa tarde. Olá. O que você diria de tantos jovens hoje em dia que estão com depressão e cometendo suicídio? Olha, falta de motivação, né? Falta de sentido. Porque hoje, aí dava para uma outra palestra, né? Mas a verdade é que nós, como pais, a gente está querendo que nossos filhos não passem por muitas coisas, sabe? Então, a gente não está ensinando ao nosso filho a receber um não da vida, a receber um não da pessoa, um não da namorada, do namorado. Então, tudo para eles, quando recebem um não, quando não acontece do jeito que eles querem, gera uma frustração. Essa frustração gera uma revolta, que se não for bem trabalhada, se não tiver uma boa base familiar, se não tiver uma atenção dessa família, ele vai buscar se alimentar dessa revolta em outros lugares, nas redes sociais, por exemplo, onde discretamente existe muito mal sendo disseminado. Sabe? Hoje a gente percebe que até nos desenhos animados que a gente gostava antes, tinha ali um recadinho sutil, mas de alguma coisa não tão boa assim, né? Eu tenho observado muito essa época dos desenhos, né? E muita coisa ali é dita, né? De forma sutil que a gente não percebe. Então, a gente está fazendo com que os nossos jovens, eles não saibam lidar com a frustração, eles não saibam lidar com o tédio. Não que isso seja a culpa exclusiva dos pais, porque eles também têm o livre-arbítrio deles. Só que eles estão vindo numa balada assim de celular, de rede social, desses influencers que a gente pode combinar, né, que não influenciam coisas boas, né? Muitos deles. Então, só que eles estão se refletindo por essa questão que está nos dias de hoje, muito diferente do adolescente, né? De algum tempo atrás, quando não existia todo esse celular, essas redes sociais aí para contaminar a mente desse jovem, que é um adolescente. O que acontece com... Vou me estender um pouquinho mais. É um adolescente. O que acontece com o adolescente? Do 0 a 7, 8 anos, mais ou menos, a criança ela vem livre de... apesar dela ser um espírito com suas experiências, ela vem com a mente livre de coisas, de entendimentos, de conceitos. Então, é aquele momento em que a família, os cuidadores, vão começar a incutir neles coisas boas, os valores. Então, ela vai absorvendo, é uma esponjinha, vai absorvendo tudo. Quando começa a entrar a adolescência, é onde começa a aparecer, a aflorar a essência desse espírito, né, que veio de outras existências, que tem uma essência própria. Então, essa essência começa a colidir, na maioria das vezes, com aqueles valores que os pais tentaram passar, valores morais, valores bons, né? E aí o adolescente fica naquela coisa, o que eu sigo, o que eu devo fazer? E hoje, eles estão muito mais sendo orientados pelos celulares, pelas redes sociais. Então, a gente precisa retomar um pouco isso, né? As coisas simples da vida, o jantar em família, o sentar com o filho, perceber. Às vezes, a pessoa que vai tirar a vida, seja um adolescente ou não, ela dá sinais. Ela dá sinais. Principalmente o adolescente, começa a se isolar no quarto, começa a só ficar na internet. O que ele está vendo nessa internet? Então, os pais, os cuidadores, a escola, todos esses setores têm que estar atentos ao jovem. Porque, para ele, é uma fração de segundo ele resolver, porque está cansado, porque ele não aguenta, porque é muita frustração. Porque ele levou um fora da namorada, do namorado, e aí, agora? Ela não me quer, então qual o sentido da minha vida? O que eu vou estudar, no que eu vou trabalhar? Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado em casa, nas escolas, nas terapias, que eu acho super importante, adolescente fazer terapia hoje, com um bom profissional, e a família ficar atento a qualquer mudança de comportamento, porque eles dão sinais para nós de que algo ali está acontecendo. Tá bom?
Bom, agora pelo adiantado da nossa hora, Roseli, nós vamos ter que encerrar, né? Mas se alguém ainda ficou com alguma dúvida a respeito deste tema, que é tão importante, ou quiser fazer alguma colocação, a Roseli ficará um pouquinho mais depois da reunião para falar com vocês. Basta se aproximar aqui no final da palestra. Muito obrigada, Roseli, pela palestra de hoje. Eu que agradeço. Até um próximo encontro. Muito obrigada. Bom, e agora, depois de tanto termos recebido, chegou aquele momentinho em que nós podemos contribuir, né, com a nossa palestra de hoje, com esses aprendizados que tivemos, através das vibrações. Vibrar é um ato de amor. Vibrar é doar amor, doar aquilo que temos de melhor em nós. Então, mais uma vez eu convido vocês para que se sentem confortavelmente e nos conectando mais uma vez à espiritualidade de luz, ao nosso Mestre Jesus, com os nossos pensamentos ainda elevados a Deus. Vamos vibrar. Vibremos pelo nosso planeta Terra, a nossa casa que Jesus nos concedeu. Vibremos para que nesta casa haja luz, haja amor, haja paz, pois todos nós estamos envolvidos nesta atmosfera. Então, vamos emitir muito amor a todos os nossos companheiros de jornada, aos governantes, aqueles que têm a tarefa de conduzir povos, nações. Vamos envolver então o nosso planeta com muita luz. Vibremos. Vamos vibrar também pelos hospitais, pelas casas de saúde, essas casas que recebem esses irmãos necessitados para os tratamentos, seja ele físico, seja ele mental. Vamos levar os nossos pensamentos até esses lugares e envolver os nossos irmãos que lá se encontram em sentimentos de coragem, de fé, com muita saúde. Vibremos. Vibremos também pelos lares, todos aqueles lares que se encontram em desajuste, aqueles lares que precisam de harmonia, precisa de respeito, precisa de equilíbrio entre as pessoas que lá vivem. Vamos emitir pensamentos amorosos, enviando até lá muita luz, para que haja o reajuste dessas famílias, desses lares. Vibremos. Pai amado, Jesus, nosso Mestre querido, pedimos o seu amparo, a sua proteção na nossa caminhada evolutiva. Que os nossos amigos de luz, os espíritos superiores, estejam sempre ao nosso lado, nos socorrendo nos nossos momentos de aflição, quando às vezes, Pai, nós nos sentimos perdidos, sem sabermos qual caminho devemos trilhar. Rogamos, Pai, a sua misericórdia, o seu amor, para que possamos sempre caminhar no caminho do bem, desenvolvendo a nossa moralidade, tentando transformar as nossas vidas e, consequentemente, a vida de quem está perto de nós em experiências salutares que nos trarão essa evolução que tanto precisamos alcançar. Agradecemos pelo dia de hoje, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares e pelo nosso alimento, por tudo que temos. Obrigada, Pai,
Obrigada de coração por estar ao nosso lado sempre, em todos os momentos, em todos os instantes das nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos agora ao passe coletivo. E eu vou ler algumas considerações da casa a respeito do passe para vocês. O passe é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo ambiente, com o auxílio da espiritualidade e dos companheiros passistas na emissão do passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de todas as nossas necessidades, nos amparam individualmente. Então, eu vou pedir à nossa dirigente Carla que se posicione para os passes. Boa tarde. Convido os trabalhadores a se posicionarem. Realizaremos o passe coletivo e, na sequência, o passe à distância. Pedimos a todos os aqui presentes, bem como aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que juntos elevemos o nosso pensamento ao Pai, permitindo que Ele nos envolva amorosamente para que possamos receber todas as bênçãos que necessitamos. Que o nosso Mestre Jesus se faça presente, que venha nos trazer saúde, equilíbrio, paz, fortalecimento da fé e da coragem e muita luz. Harmonizados, confiantes e serenos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe à distância. Rogamos a quem quer mentalizar e pedir por mais de um assistido, pensar alternadamente nos entes queridos que vai representar. Vibre intensamente bem-estar, saúde, equilíbrio, alegria, que as nossas vibrações de amor possam encontrá-los aonde estiverem e se multipliquem em luzes de auxílio. Vamos a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Nossos agradecimentos aos trabalhadores dessa tarde. Obrigada, Carla. Obrigada aos trabalhadores. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa reunião pública e, para quem gosta de se preparar para a próxima semana, o tema será Evangelho no Lar, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o Jugo Leve. Capítulo 6, os itens 1 e 2, Allan Kardec. Tem alguns recadinhos da casa para vocês também, que é, primeiro recadinho, seminário, ansiedade e a contribuição da doutrina espírita com Aldeniz Leite. Neste seminário, Aldeniz trará abordagem sobre a ansiedade e como podemos enfrentá-la com os conhecimentos proporcionados pelo Espiritismo. Dia 21 de setembro, das 9 até as 12 horas, na Unidade Doutrinária Santana,
e evento aberto ao público e gratuito. O segundo recadinho é sobre o encontro com a cultura. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é nosso convidado do Encontro com a Cultura deste mês, em única apresentação, no dia 28 de setembro, às 17 horas, aqui na Unidade Santana, trazendo o tema de seu livro 7 Passos para a Felicidade. Quer saber como conquistar a felicidade? Você também é nosso convidado. Abertura musical com Coral Lírios e sessão de autógrafos com Sérgio Felipe. Evento aberto ao público. Terceiro, introdutório, curso introdutório. Que tal começar o segundo semestre estudando a doutrina espírita? Aproveite as inscrições abertas para o curso introdutório, para pessoas acima dos 18 anos e na evangelização infanto-juvenil para os pequenos de 4 a 17 anos. Inscrições no plantão de orientação do centro. Nós chegamos, então, ao final de mais uma reunião pública. Quero agradecer em nome da casa a presença de todos aqui, também dos nossos amigos que acompanharam pelas redes sociais, pedindo a Deus que os acompanhe até a casa de cada um, que vocês regressem em paz, com tranquilidade. E na próxima semana esperamos todos vocês novamente aqui para mais estudos e reflexões. Então, vão com Deus e até a próxima semana.